Eu queria saber, Giovana, quanto tempo que vocês fizeram aí a previsão? Então, normalmente a gente faz de 40, 45 minutos, tá? Para daí depois poder abrir quem tiver pergunta, quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, também dá tempo de você Tá comentar e bem. responder. Uhum, tá certo, então. Qualquer coisa eu me organizo aqui, então. Tá bom. Bom, é, eu escolhi esse tema, né? Cuidar do viver, promover e cultivar saúde mental, para estar falando um pouco, né, sobre a campanha Setembro Amarelo, que se refere à prevenção do suicídio, né? Então, eu acho que o título já traz o sentido que eu quero dar para minha fala e a forma como eu entendo a prevenção do suicídio. Né? Primeiramente, que a prevenção do suicídio não se faz somente no mês de setembro. Né? É claro que é uma campanha, então as campanhas têm datas, né? São datas estipuladas aí pelas entidades, né, que propõem esse tipo de coisa, né, e surtiu um efeito até bem interessante essa campanha do Setembro Amarelo, nos vários países, né, que tem algo semelhante, e aqui no Brasil também, né. Mas, então, eu gostaria de abrir minha fala falando exatamente isso, que a prevenção do suicídio a gente faz cuidando do viver e cuidando da saúde mental, né, promovendo saúde mental. Então, esse é o primeiro aspecto, tá? Que é já para a gente nortear, né? Já dar um eixo condutor, assim, para a gente pensar no que é essa prevenção e pós-venção do suicídio também, né? Então, o que é saúde mental? Né? Vocês são todas da psicologia, é isso? Ou tem gente de outros cursos? Como que é, Giovana? A gente é multi, tem de enfermagem, tem de Multidisciplinar? odonto, Ah, legal. tem bastante curso diferente. E de Uhum. bastante cidade, universidade diferente também. Ah, que bom. Então, eu vou até trazer a definição de saúde mental, que a Organização Mundial da Saúde propõe, né, para quem não tem familiaridade com isso, como nós da psicologia. Então, a OMS define saúde mental como um estado de bem-estar, né, no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, as suas potencialidades, e que ele percebe também que pode lidar com os estresses, com as dificuldades da vida, né, com tudo aquilo que aparece no seu cotidiano. E outro elemento que a definição da OMS traz é que é um indivíduo que consegue trabalhar produtivamente, né, e que é capaz de contribuir para a sua comunidade. Então, aqui a gente tem alguns elementos básicos, sim, né, para a gente pensar um pouco o que a gente pode considerar como saúde mental. Gente, me desculpa um pouquinho a voz, né, tô meio rouca, já ando falando bastante, final do dia, assim, então. Então, esse estado de bem-estar, né, um estado de bem-estar em que o indivíduo se percebe como bem colocado numa determinada comunidade, numa sociedade, ele percebe a si mesmo e trabalha em prol dessa comunidade, né, contribui de alguma forma com essa comunidade e trabalha produtivamente. Né? Então, a gente já pode questionar algumas coisas aqui, né? O que seria trabalhar produtivamente na nossa sociedade, né? Então, é estar inserido aí no mundo do trabalho, né? Estar inserido aí nesse mercado também do trabalho, dentro da regulação que o nosso modo de produção coloca aí nessa questão do trabalho, né? Então, evidentemente, a Organização Mundial da Saúde, ela procura ter esse olhar voltado para aquilo
que a sociedade se coloca, né, em termos de valores, em termos de premissas a serem observadas, tá? E por que que eu sublinho isso? Né? Porque vai se variar conforme as épocas, conforme a história, né? Conforme a história anda, o que é esse bem-estar, né? O que são essas habilidades, o que é trabalhar produtivamente, o que é contribuir para a sua comunidade, tá bem? Mas a gente sabe, na nossa sociedade contemporânea, né, a gente vive nela, a gente vive aqui nesse mundo ocidental, com certos parâmetros, então a gente vivencia o que seria isso. Depois a gente vai discutindo mais questões, tá? Então há algumas críticas em relação a essas definições que a OMS traz, né, tanto de saúde quanto de saúde mental. A de saúde mental ainda ela é menos problemática que a de saúde, né, de uma forma geral. Mas a gente pode tê-la como um parâmetro, né, para a gente pensar, então, as questões aí de cuidado da saúde mental e aquilo que eu chamo de cultivar, né, de promover e de cultivar a saúde mental. Assim, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, né, eu fui recolhendo no decorrer do tempo algumas falas de profissionais com os quais a gente foi tendo contato, né, não só eu, como os meus orientandos também, e eu queria ler algumas aqui para vocês, né, de profissionais que trabalham no campo da saúde. Então, por exemplo, uma assistente social que trabalha no CAPS, ela entende que saúde mental envolve tudo, saúde em geral, bem-estar físico, felicidade e alimentação. Né? Olha a visão dela do que seja saúde mental. Um psiquiatra que trabalha no CAPS também, ele diz que saúde mental para ele é a pessoa ser capaz de ter boas condições de moradia, trabalhar, ter filhos. Uma técnica de enfermagem que também trabalha no CAPS, acho que esse aqui eu recolhi tudo de CAPS, entende que saúde mental é uma combinação de um bem-estar físico, mental, financeiro e emocional. Olha que interessante, né? Colocou aqui o financeiro junto. E até a recepcionista ali desse CAPS, né? Ela diz que entende que saúde mental é sentir-se bem por dentro, é ter uma boa alimentação e fazer exercícios físicos. Então, veja como que eles trazem, né, essa questão da saúde como algo que integra e compõe e abrange as várias dimensões da vida das pessoas, né, da vida dos indivíduos. Uma ACS, né, uma agente comunitária de saúde, ela até disse assim, a gente ouve bastante que saúde mental não é só ausência de doença, né? Fazendo então uma analogia com a definição de saúde, mas que para ela é qualidade de vida, né? Ter qualidade de vida. Uma TO, terapeuta ocupacional, ela diz que saúde mental é conseguir conciliar os desejos e dificuldades, né? Ter fé no futuro, apesar das adversidades, e procurar ajuda quando não se sentir bem. E, por fim, só assim a título de ilustração, né? Um psicólogo lá do ambulatório de saúde mental, ele entende que saúde mental é você ter vínculo social, né? Ter amigos, ter família, conseguir expressar o que sente, se sentir bem consigo mesmo. Bem, então, por que eu trouxe essas falas, né? Porque elas já nos trazem elementos, né, nos trazem assim algumas concepções e entendimentos do que os profissionais, né, no caso eles profissionais da saúde, entendem como saúde mental.
E a gente vê, né, por essas falas, que é algo bastante amplo, né, e que contempla não só os estados emocionais, os estados mentais propriamente, mas também toda uma ordem de relacionamento social, de inserção na comunidade, né? Então, é algo bem abrangente. Tem um professor do Rio, acho que é da Federal do Rio, não sei se vocês conhecem o Aires, né? Ele trabalha com saúde pública, e eu gosto bastante do entendimento que ele tem de saúde mental, porque ele diz que a saúde, de forma geral, né, e a saúde mental é uma busca contínua e ela é socialmente compartilhada, né? Ela é socialmente compartilhada no sentido de que esse compartilhamento social para evitar, manejar e superar os processos de adoecimento. Então, ele traz essa noção do socialmente compartilhado, né? Que saúde mental não se faz individualmente, né? Se faz socialmente, se faz coletivamente, tá? E algo interessante que ele fala também que eu gosto é que nessa produção coletiva de saúde, né, seja a gente olhando o indivíduo, ou seja a gente olhando a própria coletividade, isso se faz a partir de projetos que esses indivíduos e essas coletividades têm do que seja bem-estar e do que seja principalmente felicidade, né? Então, dos seus projetos de felicidade. Tá? E é claro, né, gente, que felicidade aí vai variar, né, para cada grupo social, para cada segmento, né? Então a gente vai entender, né, a gente concebe que saúde não vai ser representada da mesma forma por todas as pessoas, né? Não é algo monolítico assim. Então vai depender de época, de lugar, né, e de alguns componentes, aquilo que a gente chama de marcadores sociais importantes, como classe social, né, raça, gênero, tudo isso vai influir, né, nessa composição, nessa concepção do que seja saúde mental e no resultado das próprias políticas públicas, né, em termos de saúde mesmo, né, de saúde pública, saúde coletiva, tá? Dependerá também, evidentemente, das concepções científicas, né, das várias abordagens aí em ciência, né, das várias disciplinas, das abordagens religiosas, filosóficas, enfim, né? Então veja a complexidade que é, né? Veja assim a multidimensionalidade que é a gente trabalhar com essa noção, né? E muito mais de trabalhar com essa noção de ver isso, né? De compreender esse fenômeno, o que é saúde mental, e ver como isso é vivenciado pelas pessoas principalmente, né? Como que é no mundo vivido das pessoas, tá? Bom, e o suicídio, né? Inserindo aí nesse campo da saúde mental. Eu vou levantar aqui alguns aspectos que eu acho importantes para a gente compreender esse fenômeno, né? Que é algo, suicídio, ele é muito inquietante, né? Ele é algo assim que preocupa a todos nós, né? Preocupa as pessoas de modo geral e principalmente os profissionais de saúde e os profissionais da saúde mental em especial, né? O suicídio não é algo muito fácil de se entender, pelo contrário, né? A gente vê na literatura especializada aí, né? Eu lido com suicídio já faz bastante tempo, já, sei lá, quase 2 décadas já,
né, em pesquisas e na própria prática, e na bibliografia que a gente vai encontrando nesse decorrer, invariavelmente os pesquisadores colocam que é algo muito complexo, né? Que é muito difícil entender as motivações daquelas pessoas que morrem por suicídio, né? Então, assim, não existem respostas fáceis e não existem respostas simples para isso, né? Então, compreender esse fenômeno requer um esforço, um dispêndio, né? E eu digo mais, né, do meu ponto de vista, requer inclusive que façamos aquilo que os autores da fenomenologia falam, né, da gente fazer uma suspensão daquilo que já é posto sobre o suicídio para a gente poder desocultá-lo, né, ou seja, fazê-lo se mostrar, né, fazê-lo vir à nossa consciência, né, à nossa compreensão de uma forma mais aclarada, tá? Um dos problemas, né, digamos assim, mais que aparecem, né, que a gente considera mais problemático assim para a prevenção do suicídio é o estigma que se formou em torno dele. Né? O suicídio ainda é um tema tabu, né, foi muito mais tabu, mas ainda hoje, né, apesar que isso tem mudado um pouco, até em decorrência de campanhas como o Setembro Amarelo, que acabam, pelo menos nesses momentos, colocando o suicídio em evidência, né, provocando algum tipo de discussão e tal, né, colocando na pauta. Então, se fala mais sobre o suicídio, mas ainda é um tema considerado tabu. Né? As pessoas, em geral, têm muita dificuldade de falar sobre, porque não entendem, porque não compreendem, porque há muitas representações, muitas concepções em torno dele, né? Se a gente for pegar a história do suicídio, né, assim como ele foi representado durante a história, a gente vai ver que ainda pesa aquelas representações que eram colocados lá desde a Idade Média, né, como um pecado, uma vergonha, né, um ato de covardia, um ato de fraqueza, há quem ache que é um ato de coragem, tá? As práticas sociais também em torno do suicídio contribuíram, né, para esse estigma e para esse tabu, porque, por exemplo, não se enterravam os corpos em campo sagrado, né, nos cemitérios, os familiares da pessoa que morreu por suicídio também eram marcados, né, alijados até socialmente. Então, tem toda uma história aí que dificulta essa aproximação com o suicídio, né, do suicídio para a gente entender como ele aparece aí. Mas é importante que a gente olhe para ele, né, e que a gente procure entendê-lo aí na sua complexidade, na sua multidimensionalidade, e que a partir disso a gente procure fazer a prevenção, né, cada um aí no seu respectivo contexto, no seu respectivo espaço, tá? Aliás, gente, abrindo um parênteses, né, eu gostaria de dizer que fazer prevenção do suicídio é possível, sim, né? Mas que prevenção não quer dizer previsão, viu? Então, não é possível prever quem vai desenvolver todo esse comportamento suicida e chegar, inclusive, a consumar o ato, né? Eu falo isso até porque, enquanto profissionais, isso nos ajuda a nos colocar num papel de profissionais que não ficam perdidos entre a impotência e a onipotência,
né? Então, assim, a gente tem que procurar entender que nós não vamos salvar, não somos salvacionistas, né? Mas que temos aí possibilidades de prevenção, sim, que não é sozinho, né? A prevenção do suicídio não se faz com uma categoria profissional só, com um profissional só. É uma demanda que ela tem que ser coletiva, ela tem que ser organizada, né? Mas que não é previsão, tá? Então, só fechando parênteses para deixar isso bem claro. Então, se a gente tem uma dificuldade, né, na nossa sociedade ocidental, principalmente, há muita dificuldade ainda de se falar sobre a morte, sobre o morrer, né? Ainda mais pela morte por suicídio, né? Que é uma morte muito mais traumática, é uma morte que é violenta, né? Então, tem esses aspectos aí que torna mais difícil esse enfrentamento, né, esse olhar porque exige muito da gente, né, exige uma disponibilidade mental, uma disponibilidade emocional para esse olhar, né, para esse compreender o fenômeno, tá? Então, ainda é muito difícil falar sobre isso, daí eu já estou falando um pouco sobre a prática, né? E aqui eu falo a partir da minha prática profissional, tanto na saúde pública quanto no atendimento particular, né? Então, as famílias, por exemplo, elas tendem a esconder quando estão passando por esse problema, né? Elas sentem que não serão compreendidas, elas sentem que serão cobradas, elas sentem que serão culpabilizadas, que não cuidam bem do seu ente querido, né, do seu familiar que está passando por alguma problemática assim, né? Então elas se sentem também muito envergonhadas, né, principalmente quando ocorre mesmo o suicídio. Então tudo isso precisa ser visto, né, precisa ser acolhido. Hoje, por exemplo, já se entende que calar sobre isso, né, sobre o suicídio, não ajuda em nada, né? Pelo contrário, acaba isolando as pessoas, acaba deixando-as sós, né, sozinhas com o seu sofrimento, sem apoio, sem recursos, inclusive para buscar ajuda. Então, pelo menos isso, hoje a gente tem visto que está bem melhor, né? Então, esse calar sobre o fenômeno, embora ainda exista, né, como eu mencionei, as famílias se sentem envergonhadas e tal, mas é menos que uns tempos atrás, né? Eu, particularmente, notei, tenho notado, né, que nos últimos 5 anos isso está sendo mais falado, né? Está sendo mais exposto, tá? Antes era muito mais difícil. Bom, outro aspecto importante para a gente pensar é que ainda vigora um olhar científico biologizante, sabe? Assim, de um aporte natural, né? Ainda é hegemônico esse olhar científico sobre o suicídio, né? Ainda vigora um paradigma científico que tenta buscar e entender esse fenômeno pela causa e efeito, né? E isso acabou não sendo muito produtivo, tá? Também é algo que é muito veiculado, principalmente, né, nas campanhas do Setembro Amarelo, é que há comportamentos padrões que determinam uma propensão para o suicídio, caracterizando, fomentando até o que se chama de perfil suicida, né? Vamos colocar entre aspas.
eu não concordo com isso, né? Porque, embora a gente possa fazer prevenção e tenha comportamentos que podem nos alertar, né? Eu não concebo que exista um perfil suicida, né? Um perfil que nos coloque mais, que nos dê, né, mais suporte, mais segurança de que aquela pessoa tem risco suicida e aquela outra, por ter um outro perfil, não tenha. Tá? Então, isso para mim não existe, né, na minha prática. Não só eu, tá, gente? Mas ainda vigora isso é muito forte, né, principalmente nas abordagens psiquiátricas, de que há um perfil suicida. Não, né? Qualquer um de nós estamos sujeitos, né? Qualquer um de nós estamos sujeitos. E por que isso? Né? Porque desde que o homem se entende como homem e que ele se entende com consciência para fazer escolhas, ele pode escolher morrer por suicídio se ele assim achar que é solução para ele, né? Então é algo que é legítimo da condição humana, tá? Gente, aqui eu não estou fazendo apologia do suicídio, né? Não é nada disso. Só estou colocando uma questão que é filosófica, inclusive, né? De que se somos humanos, podemos fazer aí nossas escolhas, já que somos seres abertos, né? Somos seres que nós mesmos nos determinamos na medida em que nós somos sujeitos, né, de nossa própria história, né, somos nós que nos fazemos, vamos dizer assim, claro que situadamente, né, dentro de determinadas condições. Então, morrer por suicídio é algo que faz parte dessa condição humana, né? E isso, às vezes, quando eu falo isso, às vezes choca as pessoas, né? Porque quando eu falo isso, eu estou suspendendo realmente qualquer juízo moral, né, a respeito disso, qualquer juízo de valor. Por quê? Porque eu quero me aproximar da condição humana mesmo. E é até por isso que qualquer um de nós pode fazer, né, uma escolha nesse sentido. Não estou dizendo que a escolha seja uma escolha dentro de uma perspectiva aclarada de consciência, né, de saber de si. Não. Simplesmente estou falando que é possível, né, que é uma possibilidade que nos é possível, que nos é apresentada. Eu vou pedir licença um minutinho aqui para eu pôr minha gata para fora. A bagunça que ela está fazendo. Pôr minha gata para fora, que ela tá, daqui a pouco ela sobe aqui. Tá? Um minutinho só. Hoje ela não quis saber desse papo, não, porque geralmente ela fica comigo, mas está querendo sair. Então é isso, tá, gente? Que eu acho importante assinalar essa questão do perfil, porque o perfil nos induz a não prestar atenção àquilo que não se encaixa nesse perfil, né? E muitas vezes há casos de suicídio que não tem o perfil que é preconizado, tá? Agora é claro, né, que tem alguns elementos aí que nos ajudam, por exemplo, tentativas de suicídio prévias, né? Porque se uma pessoa já fez tentativa de suicídio, isso já mostra que é uma pessoa que está num sofrimento intenso, né? Então, ela tem mais probabilidade de reutilizar essa saída. Mas isso não é uma fatalidade, né? Não quer dizer que uma pessoa que tentou suicídio uma vez
que ela vai tentar outras vezes, né? Tem mais probabilidade, mas não é uma fatalidade, como eu digo. Que mais? É outra coisa, né, que vigora bastante, que aos pouquinhos está mudando, mas ainda é muito forte, é entender o suicídio como algo, como algo estritamente íntimo e individual, né? Mas quando alguém escolhe morrer por suicídio, eu entendo que ela denuncia que não só a sua vida não valeu a pena, né? Não vale a pena quando é uma tentativa, mas que esse mundo em que ela está vivendo também não vale, né? Esse mundo em que ela está também não vale, esse grupo, aqueles grupos a que ela pertence, né? Também não está valendo a pena. Então, diz respeito a todos nós, né? Diz respeito a uma comunidade, a uma sociedade, né? Então, se refere à vida de todos nós, né? Alguém fez uma pergunta que eu não consegui pegar na hora. Deixa eu ver. Foi eu que perguntei. Ah, pode falar então. Eu tinha perguntado sobre o comportamento prévio, se esse paciente Ah, pode eu apresentar. falei, né? Uhum. E a Mavi perguntou também e quando a pessoa idealiza, se ela fala. A maioria das vezes ela fala, Mavi, né? Ou não com a linguagem falada, mas de outros modos ela pode expressar também. Na maioria das vezes, tá? Mas aos que não falam, aos que não dão indício, principalmente os idosos geralmente não falam, né? Mas nas outras faixas etárias a gente vê que se fala assim, né? Dão algumas pistas, né? Que tipo de falas que são, né? Que a gente pode até depois vou comentar, mas já adianto alguma coisa aqui, né? Falas assim do tipo, minha vida não serve para nada, e vocês ficam melhor sem mim, não acho sentido em nada nessa vida, tudo aquilo, não encontro alegria, estou cansada de viver, né? Estou cansada de tudo isso. Então, esse é o tipo de fala de que alguém, né, que está em sofrimento, que não está suportando mais. Tá? Em termos de epidemiologia, né, acho que isso já é bastante colocado, veiculado, mas é sempre bom frisar, né, que cerca de 800 mil pessoas por ano morrem por suicídio no mundo, né? Atualmente, inclusive, não fora, né, a pandemia, até antes da pandemia, o número de suicídios excedia mortes por homicídio, por acidentes de transporte, guerras e conflitos, tudo junto, né? Então, dentre as mortes violentas aí, esse dia, tudo isso. E uma coisa que é bastante preocupante é que o suicídio tem aumentado mais em pessoas jovens, de 15 a 44 anos. Né? No Brasil, por exemplo, os estudiosos aí no mapa da violência lá, né, que traz esses dados, é o suicídio de pessoas de 15 a 24 anos, né, no Brasil, eu creio que nos últimos 3 anos, né, porque o mapa já é do ano passado, o suicídio nessa faixa etária cresceu 17%. Então é bastante coisa, né? E vem aumentando em todo o mundo, né? Não é só no Brasil, não, principalmente nessa faixa etária. Fala, Vitor. Eu tinha anotado duas perguntas aqui, você acabou tocando em uma, e a outra, eu não sei se a senhora vai querer falar mais para frente, mas eu queria perguntar se existe relação ou correlação entre a ideação suicida e a automutilação. E a segunda pergunta seria se existe ideação suicida para crianças.
essa questão da criança, ela é bem complexa, né? Porque a criança ela não vai entender muito bem o que é a morte, principalmente a irreversibilidade da morte, né? Então, se ela não entende isso, né? Acho que a partir, sei lá, dos 10, 11 anos, acho que hoje até um pouco mais cedo, se começa a ter, né, essa compreensão aí. Se vocês lembrarem lá os estágios de Jean Piaget, vocês vão ver, né, bem isso aí, em termos de maturidade e tal. Então, a gente tem que considerar isso, né? Agora, a criança, ela tem comportamento suicida, sim. Mesmo que ela não entenda, né, o que é o suicídio, que a morte é irreversível e tal, mas ela tem vontade, né, em determinadas situações, ela tem vontade de morrer, né, principalmente as crianças que sofrem violência, né, violência sexual, né, abuso sexual, bullying, né, principalmente nesses aspectos aí em situações em que ela sofre violência. E ela procura até meios, né? Ela observa e procura até meios para isso, tá? Ideação, Vitor, também acontece, né? Elas chegam a verbalizar na clínica. Eu não atendo crianças, mas eu oriento psicólogas que atendem crianças, né? E elas relatam que tem crianças que falam mesmo, não, eu vou morrer, é melhor eu morrer, eu quero morrer. Então tem, só que daí a gente tem que entender dentro desse contexto aí. Inclusive, hoje em dia, na notificação e na epidemiologia, já se começou a considerar suicídio a partir dos 5 anos. Olha que triste, né? Até uns 3 anos, 2 anos aí, era a partir de 10 anos. Agora já Foi chocante para mim quando eu vi esse é, dado de que crianças também praticam suicídio. sim. Então, mas daí sempre com essa ressalva, né? Daí, será que ela está praticando suicídio mesmo? Né? De repente, não é isso, mas o resultado final é esse. Né? Qual que foi a outra questão, Vitor? Relação entre automutilação e Ah, suicídio e ideação de suicídio. uhum. O mais adequado é falar em autolesão, né? Não automutilação. A autolesão, nem todas elas, né, nem todos os comportamentos autolesivos são indicativos ou são relacionados à ideação suicídio, mas numa menor proporção também tem. Né? Aliás, é até interessante a gente estudar as autolesões, né, principalmente em crianças e adolescentes, porque tem aumentado bastante, né, daí por N fatores aí, por N circunstâncias, mas nem todas são relacionadas a comportamento suicida, tá? Na maioria das vezes é para desaguar, né, toda aquela contenção de sofrimento que tem. Eu fiz essa pergunta por ter conhecimento de muitos casos que tinham ideação suicida, só que as pessoas praticavam autolesão e sentiam uma espécie de alívio ou catarse de ter se machucado, né? Que são as mais relacionadas com, principalmente cortes com pulso, Isso. coxa. Uhum. Então, daí tem que ver, né, esses casos aí, tem algumas características que nos levam a entender como mais relacionado ao comportamento suicida, tá? Então, como eu estava falando antes, né, na juventude isso tem aumentado bastante, preocupante, né, isso é muito preocupante. No Brasil, as taxas hoje estão em 12 mil pessoas ao ano, por aí, né. Eu ainda vi um relatório da OMS, acho que de junho desse ano,
e que fala que as taxas do suicídio caíram, né? Tem caído nos últimos anos. Olha que interessante, que bom, né? Até pelas campanhas e pela melhor compreensão. Então, em termos de taxa global, tem diminuído. E varia, né? Nas regiões do globo, tá? Mas na região das Américas, aqui na nossa, infelizmente, não tem caído, pelo contrário, né? Tem aumentado, infelizmente. Inclusive, a OMS lançou, né, campanha Live Life aí, para, assim, com 4 estratégias para fazer prevenção do suicídio. Uma delas é limitar o acesso aos métodos, né, como pesticidas e armas de fogo. Que daí fica complicado, né, quando a gente tem a política pública que amplia o acesso à arma de fogo aí, liberação de agrotóxicos que ninguém mais usa. Então fica difícil, né, promover saúde mental na nossa conjuntura, né, cultivar saúde mental quando a nossa política não é legal. Bom, retomando a ideia que eu coloquei anteriormente, a gente vê que a maneira de abordar o suicídio ela é muito ainda centrada nas determinações psíquicas, né, e no sofrimento estritamente pessoal, mas a gente precisa ampliar esse olhar, né, não que isso, esse sofrimento, né, que seja individual, não seja importante, tá, mas é importante ampliar esse olhar até para compreender esse comportamento suicida, principalmente os relacionados ao transtorno mental também, principalmente a depressão, né, que se associa, não que a depressão, né, não que tem uma relação de causa e efeito aí, né, mas o suicídio está muito associado à depressão, quase que 90% aí dos casos, tá? Mas, né, olha a contradição, né? Se fala, olha, o suicídio é complexo, é difícil da gente entender as motivações, mas 90% deles, dos suicídios, estão relacionados à depressão, ao alcoolismo, né, e outro abuso de outras drogas e tal. Então, não é tão complexo assim, não é verdade? É só olhar para essa depressão. Não seria isso? Mas, no entanto, essa depressão, esse transtorno mental, né, esse sofrimento, eu prefiro até usar para sair um pouco dessa esfera do transtorno mental, o sofrimento psíquico intenso, né, o que está fomentando ele? Né, quais são os elementos aí importantes para a gente ver, né? Porque o sofrimento, ele é algo que se constitui nas relações, né? Ele vai se constituindo a partir das relações que as pessoas têm umas com as outras. Se é assim, ele se produz dentro de um campo sociológico, né? Assim, dentro de um campo que é social e em que há mediações entre as pessoas, né? Que são relações que funcionam como mediadoras para os sujeitos aí, para as pessoas, por exemplo, as relações familiares, né? Onde a família é um grupo mediador, né? Um outro grupo importante aí é da escola, por exemplo, né? Para crianças, adolescentes, jovens. É muito importante esse campo, esse grupo sociológico aí que a gente encontra na educação. Uhum, é bem isso mesmo, né? Que essa é a dor emocional. Por isso que a autolesão constitui, né? Acaba sendo um fator de alívio, um comportamento de alívio. Então, o sofrimento é constituído nessas relações, essas relações estão dentro de um campo sociológico que, por sua vez,
está inserido num determinado campo antropológico, né, que são as nossas condições objetivas de vida, condições produtivas, ideológicas e tal. O que eu quero dizer com isso, né? Que um sofrimento que ele é vivenciado, né, por uma pessoa, ele é subjetivado a partir de uma objetividade, né? Então há uma objetivação da subjetividade e vice-versa, né? E principalmente essa subjetivação da objetividade desse campo antropológico, desse campo sociológico, que é importante a gente ver, né? Porque senão seria tranquilo, né? Porque a gente fala, olha, 90% dos casos de suicídio estão relacionados à depressão, mas somente, talvez nem 2% dos considerados deprimidos aí com depressão fazem esse ato, consumam isso, né? Tem comportamento suicida. O que acontece? Então, há aí a gente precisa olhar tanto para o fator singular, né, para a singularidade da pessoa, né, de como ela se apresenta enquanto um ser no mundo, como ela se relaciona com esse mundo, como ela se vê nesse mundo, e como está esse mundo dessa pessoa também, né, como ela subjetiva isso, tá? Por que eu digo isso? Porque essas complicações psicológicas, sendo então vistas a partir da relação do sujeito com o mundo, com os outros e com eles mesmos, a gente vai acabar compreendendo um pouco, chegando nessa história, nessa biografia desse sofrimento, né, e que a pessoa se complica, em que ela se paralisa, né? O que eu entendo por complicação psicológica? Que é um acontecimento concreto na vida dessa pessoa, desse sujeito, né? Resultado dessa relação entre subjetividade e objetividade, que limita o campo de suas próprias possibilidades, né? Que limita o campo dela ser no mundo, né? Que retira dela, ou ela não encontra mais sentidos para ela continuar existindo, para ela continuar se projetando enquanto um ser, enquanto um sujeito no mundo, né? Ou seja, ela vai se enredando numa complicação psicológica em que ela se paralisa, em que ela se vê sem sentido, tá? Tudo bem até aqui? Quanto tempo eu tenho ainda, Giovana? Você me falou 40, 45 minutos, mas eu esqueci de olhar quando eu comecei. Só isso, meu Deus. Então, deixa eu indo tentando amarrar, né, um pouco. Então, olha só. Né? Estou travando no meio da... Então, falando um pouco dessas condições objetivas, né, e subjetivas. Tá, até as 20h10. A nossa própria portaria de a 1876, que é de 2006, e que institui as diretrizes de prevenção do suicídio, a primeira que foi baixada pelo Ministério da Saúde, né, em 2006, ela diz, é o texto da portaria, a prevenção do suicídio está associada aos seguintes aspectos: acesso à educação, distribuição de renda, acesso aos serviços de saúde, controle dos fatores de risco ambiental, preservação da cultura e respeito às minorias, né? Então, isso já diz bastante coisa, né, a respeito desse cuidado do viver, dessa promoção de saúde mental, promoção de sentidos existenciais, né? Você precisa ter acesso, né, a certas condições objetivas de vida que promovam, então, bem-estar mental, tá? Vejam bem,
No Brasil, por exemplo, né, a depressão a gente sabe que tem aumentado em todo mundo, né? A OMS fala que já acho que em 2005, 2020, né? Era um ano que era marco para a OMS, que a depressão ficaria tão elevada que seria a doença mais incapacitante das pessoas, e ela tem se tornado, né? O sofrimento mais incapacitante. No Brasil, são 12 milhões de pessoas, quase 6% da população, que são diagnosticadas, tá, gente? Porque a gente tem as que não são diagnosticadas e as que não são tratadas, tá? Isso em jovens, né, está aumentando bastante. Só para vocês terem uma ideia, numa pesquisa em instituições federais federal de ensino, foi visto que 40% dos estudantes têm alguma dificuldade emocional e que 15 a 20% desses estudantes estão em processo agudo de crise emocional que requer um apoio psicológico imediato. Mas não se tem, né? A gente vê, né, que esse sofrimento acomete mais pessoas em condições piores de subsistência, né? Nem precisa estar falando isso para vocês, que são aqueles marcadores que eu falei inicialmente, né? Mas, por exemplo, jovens negros apresentam um risco de 35% maior de suicídio, né, que um jovem branco, tá? Então, são muitos fatores. A população LGBTQI também mais, né, tem 6 vezes mais chance de morrer por suicídio, né, e quando elas ainda vivem em ambientes homofóbicos, os TIS, é muito maior, tá? Algo importante para a gente observar também, que é um fenômeno novo de 1990 para cá, que são os suicídios nos locais de trabalho, né? Antes não se via isso e agora se vê, né? O que será que está acontecendo na própria organização do trabalho? Então olha o que eu estou falando, né? De trabalho, de preconceito, de racismo, de pobreza, né? De falta de condições de subsistência, que a gente precisa ver, porque isso é cuidar do viver, isso é promover saúde mental, né? Então, o suicídio, ele aparece, né, como uma última parada numa jornada de sofrimento que pode ser muito amplo, que tem uma história antiga, né, que pode aparecer também como um ato até de denúncia das condições desumanizadoras, né, que as pessoas estão vivendo, tá? Agora, em nível, né, num nível mais íntimo, mais particular e singular, nós não devemos nunca desqualificar o sofrimento da pessoa com comportamento suicida, isso é básico, né? Não desqualificar sofrimento nenhum, na verdade, né? Aliás, aqui isso serve para falar do sofrimento mental, é a mesma coisa, né? Também o sofrimento mental também é tabu, também é estigmatizado, né? A pessoa que sofre, então é a mesma coisa, tá? Mas para a gente, né, que vai trabalhar com pessoas com comportamento suicida, é bem isso, Giovana, não diminuir a dor do outro, né? Não condenar, não julgar, né? Não julgar dizendo, isso é covardia, isso é loucura, isso é fraqueza, né? Não, né? Não banalizar, né? Não vir com aquelas questões, mas por que você quer morrer? Né? Tua vida é tão boa, olha, eu já passei por coisas mais difíceis que você, estou aí, né? Ou ficar dando opiniões, né? Você só está chamando atenção. Tem a fala clássica, né? Falta de Deus. Tem até os que falam é falta de vergonha na cara, né? Então isso traz muito mais sofrimento para a pessoa que não está sofrendo porque ela quer, né? Porque ela
gosta de sofrer, não. Então, eu acho que se eu tenho algo para falar nas nossas atuações, né, nos nossos vários contextos aí, é não desqualificar o sofrimento da pessoa, em hipótese alguma. Fazer uma escuta acolhedora, né, uma escuta que, aliás, né, quando a gente se propõe a escutar, daí serve inclusive para os familiares, né, para qualquer pessoa, não só para o profissional. Quando se faz a escuta, quando se acolhe essa pessoa e oferece a escuta para ela, isso já é um alívio, né, é um acolhimento, porque o suicídio é um gesto comunicacional, né, é quando falha a fala, né, quando a pessoa não consegue colocar na sua fala, então ela vai para o ato, né? Daí é que a gente teria muita discussão para fazer, tá? Então, esse acolhimento, essa escuta é muito importante, né? Até falar mesmo, se está pensando em morte, já pensou que morrer seria a solução para você? Não tenha medo de abordar, porque isso dá favorece a circunstância para a pessoa falar, olha, já pensei mesmo, tenho pensado, já pensei uma vez, duas vezes, ultimamente tenho pensado, né, sobre isso, e te dá a chance até de poder ajudá-la, de procurar ajuda junto com essa pessoa, né. Então, evitar, sabe, essas falas vazias, essas falas que vão muito mais para o lado do sermão, né, do que acolhimento, tá? Esse, como eu disse, né, o suicídio ele é um gesto comunicacional, então ele está comunicando um sofrimento que é percebido como insuportável, como inescapável, intolerável, né? Com esse comportamento suicida, seja a ideação, seja a tentativa, a planificação, né, e o próprio suicídio mesmo, o que a pessoa pretende é mudar uma situação que para ela está intolerável, está insuportável, né? E ela deseja, com esse comportamento, influenciar pessoas significativas para ela, né? Então, na verdade, ela deseja uma outra vida, é o que eu digo, né? Entre aspas, uma outra vida, não a vida no além, né? Aqui mesmo, mas de uma outra maneira, de uma outra forma, né? Então, ela comunica isso. E o estado mental, emocional dela, em que se encontra a maioria dessas pessoas, é de rigidez, né? Assim, de uma rigidez de consciência cognitiva, porque ela não consegue pensar em outras possibilidades, né? Como eu falei antes, ela se complica, ela fica paralisada, então ela funciona no tudo ou nada, né? Ela não vê todas as nuances, ela não consegue enxergar outras possibilidades. E ela também se apresenta muito ambivalente, né? Que ela quer morrer, mas que o sentido último desse morrer é um viver, né? Um viver de outra forma, é acabar com aquele sofrimento. E enquanto profissionais de saúde mental é onde a gente pode se apegar, né, nessa ambivalência, nesse seu querer viver para poder, e a partir daí poder fazer, né, essa promoção de saúde, cultivar a saúde mental. Elas também, né, de modo geral, pelo menos com todas que eu tive contato, vivenciam a desesperança, evidentemente, né? Elas não têm, não veem possibilidade de melhorar, que aquilo vai ser para sempre. Então tem uma visão muito pessimista do futuro, né? Elas ficam desesperadas, ou seja, uma sensação de desintegração, de descontrole, de que sua vida está em colapso, que está desmoronando, né? E um sentimento de desamparo, de abandono, em que ninguém ou nada pode ajudar essa pessoa, né? Então, elas estão nisso, né? Elas se aprisionam, se paralisam
nessa vivência e sensação do intolerável, ou seja, não suporto, do inescapável, sem saída, não tenho saída para mim, né? Para o meu sofrimento, para o meu problema. E no interminável, é um sofrimento sem fim, que eu não vejo perspectiva, né, de final. Então, quando a pessoa está nisso, gente, né, se aprisionada nesse intolerável, inescapável, interminável, ela já está nos comunicando o que ela está precisando, quais são suas necessidades. Primeiro, né, se está intolerável, ela não está suportando, ela está precisando de apoio, está precisando de ajuda, está precisando de suporte. Daí a gente precisa ver no que, né? Cada história é uma história. Se ela está presa nesse inescapável, se sente sem saída, ela está comunicando o quê? Que ela precisa que alguém ser ajudada a ver outras possibilidades, né? A encontrar uma luz, uma saída. E se ela está vendo o seu sofrimento como interminável, ela está precisando de ajuda para amenizar esse sofrimento, né? Para colocar, se não o fim, pelo menos amenizar esse sofrimento de modo que ela possa sair dessa complicação, né? E daí a gente também precisa orientar essas pessoas, né, quando a gente entra em contato com elas, em qualquer contexto nosso, que existe ajuda especializada para isso, né? Que tem os serviços aí de emergência, né? Não sei como que é na cidade de vocês, mas, né, a saúde pública tem aí as portas de entrada para essas emergências, tá? As UPAs, né? Os próprios prontos socorros dos hospitais. Se é ideação, a própria UBS, né? Os próprios CAPs. Então a gente tem toda uma rede aí, né, de atenção psicossocial, tá? E a gente precisa estar, CVV, bem lembrado, Mavi, né? Tem as outras organizações aí da sociedade civil que pode ajudar. CVV é algo que ajuda bastante, inclusive no próprio território da pessoa, né? A gente pode indicar, por exemplo, instituições religiosas, né? Se é uma pessoa que entende religião como cuidado, como suporte para ela, né? Aconselhamento religioso, né, há pessoas que sentem mesmo como cuidado e há comunidades religiosas que são bastante cuidadosas em relação a isso. E a gente precisa pensar também na pós-venção do suicídio, né? Que é trabalhar com aquelas pessoas que ficam altamente, profundamente comovidas, afetadas com o suicídio, né, de um familiar, de um amigo, de um colega de escola, tá? E isso é pós-venção, porque as pessoas, né, principalmente familiares e pessoas mais próximas, que têm alguém que morreu por suicídio, elas ficam muito vulneráveis, inclusive a pensar o suicídio como saída, né, para isso, né? Aliás, tem muitos estudos aí das dinâmicas familiares, né, que promovem o suicídio como saída para resolução de problemas, inclusive transgeracionais, tá? Então, são padrões, né, que vão se constituindo aí, tá? Daí, sobre pós-venção, daí são trabalhar com os enlutados do suicídio, né, que é algo que eu trabalho também, mas que seria uma fala aí mais específica para isso, tá? Então, os familiares, né, quem estão por perto também ficam muito assustados, ficam muito preocupados. Por exemplo, quando tem alguém na família perto que faz uma tentativa de suicídio, né? Eles podem estar se sentindo muito impotentes, culpados também, e acabam se desorganizando emocionalmente, né? E se tornam pessoas vulneráveis e mais frágeis, né, para essa situação. Tá?
Então, né, só para ir terminando, para abrir a conversa com vocês, é importante a gente salientar que esse cuidado com a saúde mental, né, esse cuidado com o viver, promoção da saúde mental, que acaba sendo a prevenção do suicídio, né, em todos os âmbitos aí da nossa vida, é um processo que vai além desse individual. É um processo que é uma conquista que é coletiva, né, que passa aí pelo campo sociológico, campo antropológico, pelas políticas públicas, além do nosso trabalho enquanto um profissional dentro desses contextos, tá? Então, cuidar, né, do viver é promover uma vida que não seja excludente, né, promover, cuidar de uma vida que garanta os direitos básicos aí da dignidade humana, né, que seja solidária, que as pessoas sejam mais solidárias, que sejam mais compassivas umas com as outras, né, lidar com racismo, lidar com preconceito, né, remover essas chagas aí que fazem tanta gente sofrer, né, e tanta gente pensar na morte como algo que faz mais sentido do que viver numa sociedade que é excludente, que é individualista e tudo mais, né, que deriva daí. Eu acho que é isso, gente. Eu trouxe essas ideias aí, né? Joguei um pouco para vocês. Espero que tenha feito sentido, né? O que eu quis trazer. Agora a gente pode estar conversando um pouquinho aí, se houver tempo. Obrigada pela atenção. Parabéns, Lúcia, a palestra foi muito boa, assim, palestra não, né, a nossa conversa, gostei bastante. As meninas, se elas quiserem comentar, se tiver pergunta, eu vi que a Mavi tinha mandado uma pergunta, mas daí foi respondendo no decorrer da conversa. Se mais alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat ou abrir o microfone também, fica à vontade. Pois se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer outras conversas, daí mais conversa mesmo, em vez de uma exposição, com assuntos mais específicos daí. Sim, Né? também a gente pode do tempo aí. marcar. É muita coisa, é muita coisa. É bastante coisa. É que aí vai falando, vai adentrando em outro assunto, vai surgindo pergunta, né? Uhum. Mas acredito que seja isso, Lúcia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Foi tá? excelente. Agradeço. Bastante elogios aí no chat. Uhum. É muito importante a iniciativa, né? De falar sobre isso. Infelizmente, a gente não trabalha muito nos currículos sobre essas questões da morte e do morrer. Aí. Sim, verdade. Mas é isso então, gente. Lúcia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uhum. Foi uma palestra muito esclarecedora mesmo, e que nem se falou agora. A gente, assim, até a gente que faz psicologia, a gente tem pouquíssimas matérias e assuntos que abordam isso mesmo dentro da faculdade. Então, eu acho que é muito importante ter esse espaço externo aqui que você vem e esclarece tanta coisa para a gente. Então, muito obrigada mesmo. Uhum, eu queria só tirar uma curiosidade, mais em relação ao manejo clínico, assim mesmo. Como proceder quando um paciente vem para você numa situação de emergência, assim mesmo, que ele fala que ele está planejando mesmo Nossa, teu áudio está acho tudo que cortado, travou, não entendi muita coisa, Maria Cecília. Mas vou tentar responder isso. Eu tenho até, né, a gente poderia até fazer uma fala só de manejo clínico mesmo, que é algo extenso, né? Mas basicamente, Maria Cecília, é fazer a escuta, né, e deixar a pessoa falar do seu sofrimento, né? É muito mais você dar esse espaço, né, e estar com ela sem julgamento, principalmente, né, sem julgar, né, sem
nada daquilo que eu falei, né? De dar sermão e tal, sem desqualificar seu sofrimento. E daí fazer os encaminhamentos necessários, né? Inclusive até para uma medicação. Daí vai depender de cada caso, né? Se está em crise, até ir para uma emergência psiquiátrica, entrar em contato com a família, né? Mas eu lido com isso, né? Nossa, tenho pacientes que falam, eu vou sair daqui e vou me matar, né? Vai acontecer. Então, chega lá, você dá a continência, tem que fazer a continência. Daí tem todo, né, no manejo clínico aí, é entender o gesto comunicacional, né, principalmente isso. Basicamente é esse o manejo. E como que a gente vai entender e como a gente vai devolver isso para a pessoa, né? Daí a gente teria que entrar nas miudezas aí do manejo. Fala, Maria Fernanda. Foi sem querer. Ué, cadê a Maria Fernanda? Parece que ela tinha levantado a mão. Tá bom, então. Professora Lúcia, Então é isso. Se vocês tiverem interesse professora, do manejo clínico daí para psicólogos, né, para psicologia, a gente pode voltar. Fala, Vitor. eu ia fazer uma pergunta, mas sem querer adentrar muito em especificidade da psicologia, é que você mencionou da fenomenologia, Uhum. e daí me lembra da Gestalt. Seria nesse sentido, de quando você se depara com uma situação dessa, você tentar mudar o ponto de vista do paciente no que toca o suicídio? Esse é um trabalho mais amplo, mas é procurar sentidos, né, ali com ele, ou o acompanhamento psicológico. Da Gestalt eu não conheço muito, né, só a vertente, só a base humanista dela. Mas em termos de manejo, não entendo, que eu atuo na fenomenológica existencial, né? Mas é estar ali, né, atravessando com ele esse pedaço de sofrimento que ele tem e procurar esclarecer com ele, né, trazer à tona os sentidos para ele, projetos existenciais para ele, porque ele perdeu os seus projetos existenciais, né? Nada mais faz sentido para ele. Então, construir com ele, mas não a gente que vai dizer, né, para ele, mas vai ser ali, estar com ele, é um ser com, né, ser com ele nessa travessia do sofrimento, né, e o ajudando a vislumbrar novas possibilidades. Tem pessoas que isso acontece com mais rapidez e mais facilidade, e tem pessoas que demoram um longo tempo, né, que o manejo é bem mais difícil. Entendi. Eu não conheço a sua abordagem. A gente teve até um pouquinho de fenomenologia, mas ainda está, vamos falar assim, ainda está distante da minha compreensão. Eu gostei. Uhum. Tá bom, então, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e tô às ordens aí, tá? Dando certo a agenda. Obrigada, Lúcia. Foi muito bom. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada, gente, todo mundo, pela participação de vocês e até mais. Só lembrando que para quem quer entrar na liga, né, é só preencher lá o formulário. E é isso. Até mais. Até, gente.